Fala pessoal, Ismael do VIP Studio /podcasts aqui. Hoje nós estamos aqui para bater um papo incrível sobre tecnologia, sobre inovação, sobre tempos modernos, sobre desenvolvimento com o grande Michael Capello. É isso aí. Michael Capello, certo? Não é o Michael Jackson. Ainda bem, né? Mas é uma figura inusitada e de extrema inteligência aqui da nossa cidade de Joinville, região. E eu quero que vocês estejam conhecendo, ele vai falar um pouquinho dos projetos. Ele que tem 48 anos, algumas empresas, vai poder falar para a gente aí sobre a sua visão de mercado. Michael, bem-vindo. Obrigado, agradeço muito o convite, né, de vocês aí para a gente conversar um pouquinho sobre a empresa Verde Luz, né, e conversar um pouquinho sobre tecnologia, mais especificamente sobre veículos elétricos, né, carro elétrico convertido, né, porque o pessoal aí fala muito sobre veículo elétrico, mas aqueles que custam 150, 200, 300, 400 mil, e não é a realidade do nosso povo brasileiro, né? É verdade, é verdade. Então é o seguinte, Verde Luz, como é que surgiu a Verde Luz? Como é que foi a concepção dela? Conta pra gente aí. Então a Verde Luz é uma empresa que foi criada em 2015, né? Ela trabalhava basicamente com a parte de iluminação LED, específico para a indústria, comércio, e depois a gente introduziu a parte de energia solar, fotovoltaica, né? Certo. E fomos desenvolvendo ela, então trabalhando nesse sentido e tal, e aí a gente conheceu então a WEG, né? Porque a ideia era trabalhar com um produto de qualidade, produto de ponta, né? Com um know-how já muito grande, é uma empresa muito séria aqui de Jaraguá do Sul, né? É um pessoal muito sério, um pessoal muito acessível, então eu tinha a preocupação de oferecer para o mercado uma questão de tranquilidade na hora de você investir, até porque o investimento é alto. Sim, né? Sim. Então, como é muita grana que o cliente tem que desembolsar para hoje investir em solar, eu escolhi a WEG, né? Fizemos o curso, nos tornamos, naquele momento, revendedores aqui da nossa região, né, de Joinville. Estreitaram laços. Estreitamos laços. E aí, o carro elétrico acabou acontecendo porque a WEG desenvolve, né, há um bom tempo já, essa questão da tração elétrica para carros elétricos, né? Então a WEG sempre pensando nisso, né? Sempre eu na não tô frente, ganhando, né? Eu não tô ganhando nenhum centavo da WEG não, tá? Para falar bem deles. Eu falo porque realmente eles são bons. E aí a gente começou a conversar e tal, né, sobre a questão do carro elétrico, e eu desde então desenvolvi essa ideia de colocar o carro elétrico, montar para aprender, principalmente para aprender. Eu gosto dessa coisa de desafio, apesar de eu não ser engenheiro, sou designer industrial, né, mestre em design industrial, mas é um desafio bacana, e foi, né, foi lutado, com 2 anos e meio montando. Não é um produto que está em linha hoje para o cliente final ainda, né? Então nós estamos em 2022. Mas já é um produto para o teu uso. Já é um produto que está pronto, né? É um produto que está pronto. Então a gente ia para o escritório com ele, né? O que atrapalhou muito, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, é a questão da pandemia, né? Porque caiu bem no momento da pandemia, que a gente inaugurou lá o nosso escritório em 2019, dezembro, e aí fevereiro, março de 2020, pum, veio a pandemia. Fechou. Então aí parou. É verdade. Então tá, mas vem cá. Você é natural de onde? Fala um pouquinho de você também pra gente aí. Você cresceu aonde? Nasceu aonde? Estudou aonde? Como é que é? Fala um pouquinho aí desde a tua infância até a tua formação aí, Michael. Eu sou chapecoense, né? Sou do oeste do estado, nasci lá. E meu pai e mãe, funcionários do Banco do Brasil, e você sabe que isso é um procedimento que eles têm que viajar, né? Eles ficam 5 anos no local, tem que sair. E a gente foi para uma cidade de Santa Catarina, ali perto de Araranguá, mais especificamente Sombrio. Certo. Aí moramos uns 5, 6 anos ali, aí depois chegamos em Joinville, por questões de poder estudar e tal, né? Ter uma condição melhor de estudo, porque lá em Sombrio era uma cidade muito pequenininha, né? Sim. Apesar de ser ótimo de viver lá. E aí a gente veio pra cá e daqui não saiu mais. Então meus filhos nasceram aqui, né? Então é uma cidade maravilhosa mesmo, né? Tem os meus amigos,
Então é uma cidade muito, muito bacana. É uma cidade com um potencial incrível, né? Verdade. A gente tem conhecido aqui muitas pessoas, muitos formatos de trabalho que têm marcado muito assim na nossa vida, principalmente na questão de conhecimento adquirido. Muitos talentos em todas as áreas, né? Joinville é uma cidade realmente muito próspera nisso, né? E aí você resolveu estudar sobre o assunto. Foi para a faculdade? Como é que foi aí essa caminhada? Porque geralmente se começa pela curiosidade, né? Como é que foi você? Então essa trajetória minha profissional, ela é bem interessante, assim, né? Porque eu queria ser cirurgião dentista, né? Mas eu sempre fui alguém, assim, da criação, né? Eu gostava muito de criar, desmontar coisa, então tinha tudo a ver com engenharia. Mas não tinha matemática para engenharia, né? Eu sou um cara da criação, eu sou um cara da criatividade. Então, eu estava fazendo vestibular um cursinho para vestibular para a parte de dentista, e aí acabei conhecendo lá um camarada que disse: Michel, tu que desenha e mexe com CorelDRAW e tal, meu chefe lá tá precisando de um projetista. Aí eu falei: cara, eu nunca fiz isso, mas vamos lá, né? Desafio a gente sempre aceita. Então eu acabei indo visitar esse empresário da área de comunicação visual aqui de Joinville, e acabei depois de um tempo sendo contratado e trabalhei lá praticamente 5 anos. E ali eu aprendi minha profissão, né? Então eu tô Onde tu te encontrou? Não me encontrei, a parte da comunicação visual mesmo, né? Então eu sou projetista, fui projetista, depois eu fiz a faculdade de design industrial e agora estou terminando o mestrado na Univille, mestrado de designer industrial também. Certo. Design de produto, eles falam. Certo. Tá, e aí nesse meio todo, então surgiu... qual foi a primeira empresa que surgiu na sua vida aí, dessas que você está envolvido, que você gerencia, que no caso que você cuida, né? Então, a gente começou quando essa empresa que eu trabalhava, eu gostava muito de trabalhar lá, sabe? Foi um local que eu tenho muita gratidão, assim. Era um pessoal bacana, tenho bons amigos desde aquela época, né? Sim. Um pessoal muito bacana lá. E eu acabei saindo e depois de 5 anos, né, e montei a minha empresa. Então nunca foi algo premeditado, assim, não foi um plano de vida que eu fiz e tal. Foi acontecendo naturalmente, né? Eu acabei montando a minha primeira empresinha, eu tinha 20 anos, e foi na garagem lá do meu pai. Meu pai cedeu a garagem, metade da garagem, e aí eu acabei trabalhando lá, abri a empresa lá, né? Então foi muito bacana, porque teve essa ajuda, esse pontapé inicial dos pais, que é importante, né? Quem tem essa condição de poder contar com a ajuda dos pais, a gente só agradece, né? É verdade. E sente gratidão. Então a New Design foi uma empresa que já foi grande, bem grande aqui em Joinville, né? Já fizemos trabalhos praticamente no Brasil todo, na questão da zona do sul, na parte sul do Brasil, né? De São Paulo para baixo, Rio de Janeiro para baixo. E fizemos muito trabalho para a companhia Ipiranga, para a Shell. A gente trabalhou muito em conversão de postos, né? A parte de Texaco, Ipiranga, depois a ESSO, né? Então a gente ficou uns bons anos trabalhando com isso. Nosso métier sempre foi qualidade, né? Então a gente tem uma preocupação com materiais, com garantia, com eficiência, né? Dá problema, se deu problema a gente assume, né? Sempre foi esse nosso métier. Mas com o passar do tempo a gente percebeu, né? Eu percebi que era muita coisa para mim, era coisa demais. Então eu acabei diminuindo o ritmo, né? Certo. E comecei a trabalhar mais na área de comunicação daquilo que me interessava, onde eu me sentia mais confortável. Então são trabalhos mais específicos. Certo. Né? E aí depois de um tempo é que surgiu a Verde Luz, né? Da necessidade de trabalhar com alguma coisa mais sustentável, eu diria. Entendi. Por quê? Aí você vai me perguntar. Porque talvez eu estou na comunicação e de repente vai para a área de iluminação e geração solar e tecnologia, né? Verde. Energia limpa. Limpa. Eu sempre entendi que a gente paga muito caro no Brasil por energia elétrica e pela gasolina. E quando eu falo gasolina, eu estou falando dos combustíveis em geral. Que ano foi isso? Isso eu já percebo desde
desde o começo, desde os meus 20 anos eu já percebo, mas só foi acontecer de abrir a empresa em 2015. Então você vê só o tempo que passou, né? Então eu já estava ali com meus 40 e poucos, né? Então você vê só. Mas já tem mais de meia década aí. Exatamente. Né? Então foi bacana porque ao mesmo tempo que eu não abandonei a comunicação visual, que é algo que eu realmente gosto de fazer, eu comecei a me desenvolver na parte da tecnologia, a parte do LED e tal, né? Porque eu acabei indo para a China por causa da Ipiranga, né? Sim, sim. Eu fui para a China, então para pesquisar sobre LED, testeira LED para posto de gasolina, isso lá em 2010, quando não tinha isso que a gente tem hoje. Você vai em qualquer loja, tem farmácia, tem lâmpada LED para vender. Na época não tinha. Então a gente desenvolveu luminárias de LED e tal, né? E painéis de LED, testeiras de LED, por exemplo, aquele posto de gasolina da Ipiranga do Rio de Janeiro, que é da sede, a gente fez a testeira. Que legal. Né? Então, assim, teve ótimas experiências, ótimas parcerias, né? E aí também ali fortaleceu essa coisa de trabalhar com LED, porque realmente eu enxergava... Foi crescendo essa questão da sustentabilidade, né? A gente acaba entendendo que vale a pena investir nisso, né? Porque você economiza, você tem mais durabilidade, né? Claro que existem produtos bons e outros que não são, então é necessário saber, ter conhecimento, mas depois que você aprende isso, fica fácil de você dizer, ó, faz isso, faz aquilo, de acordo com a necessidade do cliente. E sem contar também na satisfação de tu fazer parte de um desenvolvimento, né? Dentro de um país do tamanho do Brasil, né? Porque tu imagina só, antes a gente olhava LED, questão de uma lâmpada LED, você não conseguia acreditar naquilo, você não tinha nem coragem de comprar. Hoje você não tem coragem de comprar uma lâmpada incandescente porque é totalmente inviável. Não faz sentido. Né? Hoje o mundo realmente mudou. E se você for colocar na ponta do papel, foi uma mudança rápida. Foi bem rápido. Não foi uma transição de 25, 30 anos, lento, para daí começar a desenvolver. Não, ela veio forte, né? A tecnologia ela serve para isso, né? Quem que imaginaria hoje a gente sem um WhatsApp, por exemplo, sem um celular, né? Eu lembro bem no começo, lá atrás, quando não tinha a própria internet, né? A gente pegou isso tudo. É verdade. Não vamos falar a nossa idade, porque não ficar ruim, mas a gente pegou isso tudo. Então você vê que a coisa realmente anda a passos largos, né? De um tempo para cá. O pessoal tem muito preconceito ainda com relação ao carro elétrico, porque não sei o que, porque não sei o que lá. O único problema do carro elétrico hoje, pro brasileiro, vamos falar da nossa realidade, é o custo dele. Sim. É o custo dele. Por quê? Porque não tem incentivo por parte do governo ainda, nenhum, né? Alguns estados fizeram algum tipo de incentivo na questão do imposto, né? Do IPVA e tal, isenção e tal. Alguns locais abastecem o carro de forma gratuita ainda, né, os shoppings, grandes centros comerciais, etc. Mas é só para incentivar. Mas o maior problema é que a autonomia é muito baixa ainda e o carro custa muito caro para o brasileiro. Né? Você diz, um carro de 150 pau. A maioria não pode comprar. Sim, então quem está comprando carro elétrico hoje é o cara que tem a grana e que está vendo a sustentabilidade. Mas a nossa realidade é a questão da economia. Daí entra naquela conversa que a gente estava tendo agora há pouco, né? Que eu falei, por que eu entrei nisso? Porque eu enxerguei que o petróleo um dia ia começar a ficar inviável para nós, e aconteceu agora, na pandemia. Exatamente. Né? O diesel bateu 7 e lá vai pedrada, a gasolina também. Porque o pessoal pensa que a gasolina ficou mais barata. Não, a gasolina continua cara. O detalhe é que o governo federal conseguiu remanejar o caminho do dinheiro. Exatamente. Ou seja, em vez de sair diretamente do teu bolso, né, você vai pagar isso indiretamente depois. Exatamente. Mas o preço continua alto, né? E isso ele vai ter um tempo de duração. Exatamente. Ou vai ter que se reformular essa tecnologia, né? Ou então dar um jeito de baixar o combustível, porque quem que vai aguentar isso? Né? O nosso problema, o Brasil, ele tem alguns problemas, né? A questão de a gente não refinar o que poderia, porque a gente é autossuficiente na produção, mas a gente não refina. Então a gente manda bruto para vir refinado. Isso é ridículo. Sim. Tá? Nós temos a questão do que o governo fez algo inédito até então, né? Que é a questão assim, o federal zerou o imposto.
E o estadual é que estava matando a gente na facada. Estava relutante ainda. Porque assim, existia uma legislação que dizia que o diesel poderia ir até 18%. Eu vou te falar alguns dados, não tenho 100% de certeza, certo. Porque muda de estado para estado. São médias. Mas assim, na questão do estado, era até 18% o diesel. Mas a gasolina era livre. Então a gente tem estados, por exemplo, do Piauí, que é um estado pobre, que o imposto do estado, que é o tal do ICMS, que é um desastre, era de 31%. Enquanto outros estados, 23%, Santa Catarina, não me lembro se era 25%, alguma coisa por ali. Então, quando veio essa lei, né, que foi uma coisa que eu achei muito bacana, eles conseguiram trazer a gasolina para o teto do diesel. Então, basicamente foi isso. Trouxe para o teto do diesel. Aí o pessoal fala, pô, mas por que não baixou o diesel? Porque o diesel já estava no teto. Uhum. Agora a gasolina não. A gasolina estava 10% acima, aí eles trouxeram para 18%, aí baixou. Né? Claro que tem a turbulência internacional, sim. Pós-pandemia. Mas não vai, essa turbulência é aquela que vem e não volta. Mas a gente vive de turbulência em turbulência. A turbulência acaba, mas o preço não baixa. Agora você vê, a eficiência do carro elétrico para o carro a combustão é de 10 para 1. É de 10 para 1. Né? Aí eu estou dizendo, mas como? Não, eu gero a minha energia. Então em casa eu tenho os painéis, eu estou gerando a minha energia, e no escritório também tem painéis. Sim. Então assim... E logo não é uma questão do governo relutar porque vai perder dinheiro nessa questão da energia. É que o governo não vai mais conseguir gerar. Já não consegue. Não consegue. Isso, o mundo não vai mais conseguir gerar o petróleo do jeito que gera. E aí? Vai ter que ir para outro lado. Exatamente. Né? E aí o que foi interessante nessa história toda, que depois que a gente lançou esse nosso canal no YouTube, que ficou, né, já respondo uma das perguntas dos amigos aí, que a gente fez muitos nessa trajetória, de por que a gente parou de postar vídeo no canal, ficou tanto tempo, né? Alguns disseram que a gente deram sumiço na gente, porque a gente reventou a história da carochinha, né? E na verdade nada disso. Na verdade a gente parou porque a pandemia realmente interrompeu o projeto. Sim. Né? Como é que eu ia mandar o carro lá para a VEG para fazer a configuração fina se a VEG estava fechada por questões da pandemia? Né? Então essa coisa, essa logística, a conversa pessoal, esse tete-a-tete que nós estamos tendo aqui, naquele tempo não tinha como, era uma questão de saúde pública, tinha que respeitar para todos. Então isso acabou criando essa lacuna, né? E claro, também tem uma questão financeira, né? Ninguém vive de vento. Isso. Então eu também tive que me reinventar. São projetos que, se você for pôr na ponta do papel aí, na ponta do lápis, aliás, ele tem o seu investimento, o seu gasto, que praticamente você não vai conseguir fazer sozinho, você vai precisar dos parceiros, né? Os parceiros e os entusiastas, eu diria, né? Porque tem muita gente que é entusiasta, que ele não está entrando com grana, né? Mas ele entra com o interesse, com o conhecimento que ele tem. Isso aconteceu bastante. Tudo começa com quem vai desenvolver a expertise naquilo. Começa com o cara que ou ele é curioso, ou ele realmente está estudando na área, e aí ele começa a ver os projetos, né? Isso. Nós já conversamos outras vezes, e o que eu tenho visto de você é essa inteligência em poder ver, enxergar e saber como fazer. Porque o carro elétrico na tua vida é uma realidade. Não é como eu que olho e admiro e acho super legal. Não, meu. Você tem um carro funcionando, né? E isso é um projeto que começou lá atrás, se desenvolveu e aconteceu. Né? E isso é um fator de um diferencial muito grande para o nosso país, né? Que todo o empresariado que de forma direta ou indireta tem a ver com a área, precisa conhecer, precisa chegar perto, precisa oferecer o incentivo, porque nós temos um brasileiro que hoje transformou em realidade o carro elétrico, não é verdade? Então essa abertura de falando sobre esse teu projeto, eu acho que o grande resumo é isso, né? E sobre o teu canal no YouTube, você montou lá um canal, e esse canal, ele teve viralizações sobre o projeto, né? Teve uma... Claro que o ponto de maior
sucesso, eu diria ali, de procura, foi, claro, o carro elétrico, né? Mas a gente tem outros desenvolvimentos que a Verde Luz fez e faz, né? E esse canal, ele foi desenvolvido, ele foi criado para colocar essas criações para o grande público. Certo. Não necessariamente visando o negócio, claro que tem sempre um cunho de negócio em tudo que a gente faz, mas também de incentivo para que as pessoas realmente botem a mão na massa, que estudem a respeito, que se interessem em descobrir e aprender sobre o assunto que eles acham que é interessante, né, desenvolver algo, para que o Brasil se torne o maior produtor, né, de conteúdo, de tecnologia, de soluções. Exatamente. Né, porque o brasileiro é muito criativo. Eu conheci gente nesse processo, nesses 2 anos, né, de recesso, eu diria assim, do canal ali, através do WhatsApp, por causa do canal, que tem 3 vídeos, pasme, 3 vídeos no canal, tem 10 mil inscritos, né, e o vídeo de maior visualização está batendo 640 mil visualizações. É muito. É muito. Por quê? Porque o brasileiro se identifica com isso. Pô, teve um que fez Fusca, o outro fez Fusca, o outro fez uma Kombi, o outro fez uma Fiorino, um Palio. Teve gente que botou no Classe A, né, que é o meu amigo Jardel, ali do Paraná. Tem gente que colocou naquele Gurgel, Super Mini. Então tem muita gente que está escondida nesse Brasil, que está correndo atrás, que está desenvolvendo. Tem empresas, Florianópolis tem uma empresa bacana que está correndo atrás disso também. Olha, eles estão fazendo. Legal. Né? O que pega para a gente é a legislação. A legislação é confusa e burocrática e cara. Então, assim, como é que você faz a alteração, né, para poder legalizar isso, né? Tem a questão também, por exemplo, eu não sou engenheiro. Por não ser engenheiro, aquilo que para esse grupo de profissionais é muito comum a conversa, para mim já tem que ter tradução. Entendi. Porque não é o meu métier, né? Entendi. Não é onde eu atuo. Eu atuo em outras regiões, outros desenvolvimentos. Então, tudo saiu e aconteceu por causa das pessoas que participaram do projeto. Todos eles foram essenciais. E nos meus vídeos, no final, sempre tem agradecimento para esse time, né, que é o pessoal... Os teus parceiros. O pessoal que ajudou. As empresas e o pessoal que ajudou. Então, assim, eu sempre sou muito grato, né, sempre que eu tenho oportunidade, né, todos eles foram essenciais para o projeto. Né. O engenheiro Carlos, por exemplo, que não está morando mais em Joinville, está em Blumenau, foi o cara que deu o pontapé, assim. O meu carro estava lá parado, eu não conseguia tocar porque não encontrava ninguém. Você vê aqui, temos essa dificuldade, quem é que vai fazer, onde vai fazer, que empresa vai fazer, então começa a procurar. Tem a questão financeira, tu não tem o dinheiro necessário para fazer, então tu tem que ser criativo, tem que conversar, sensibilizar as pessoas do projeto para que as coisas vão acontecendo. Aí você consegue o apoio. Então ele foi um cara essencial, o engenheiro Jardel foi o outro. O engenheiro Jardel, inclusive, ele estava fazendo mestrado também, né, 2 anos atrás, a conclusão dele, e eu conheci ele por causa disso, na internet, achei ele, falei com o cara e tal, gente boa pra caramba, né, são pessoas muito boas, e aí fui pra Curitiba, na apresentação do trabalho dele, andei com o Classe A dele lá, e aí contei minha história, e aí a coisa foi. Então você vê que interessante que é. É um processo interessante. Quando você foi começar a transformação do carro a combustão, ou seja, a gasolina, enfim, ou a álcool, né? Para um carro elétrico. Que carro que era? Então, no começo a gente começou, a gente teve uma ideia de que teria que ser um carro leve. Certo. Então, um carro teria que ser leve e, de preferência, com nada de opcional. Porque tudo que acrescenta no carro cria um problema. Como é que eu vou fazer a questão do ar-condicionado, da direção hidráulica ou elétrica, do ABS e etc, etc. Né? Vai acabar ocupando energia também. Tudo que está pendurado vai consumir. Né? Então a gente começou olhando aquele Super Mini, o Gurgelzinho. Certo. Que é um preço barato e você ainda acha. Mas, porém, leve, né? Porém, leve, só que extremamente velho. Sim, sim. Né? Bem antigo, né? Esses carrinhos são bem antigos. Então, assim, teria que fazer muito trabalho nele, por ser de fibra também e tal. E aí surgiu o Uno. E o Uno surgiu porque uma grande amiga minha, Samara, ela tinha um Uno desse e estava querendo vender. Aí eu falei, eu quero comprar. Em prestação. Aí eu fui lá, comprei o carrinho dela. Né? E esse carrinho era um Uno Mille, aquele
1.0 básico. Certo. 2 portas, sem limpador de para-brisa, nada. Pé de boi, que nem que chama, né? Nossa rapaziada, pé de boi. E aí foi dali, né? Era um carrinho íntegro, né? Um carrinho bom, o único dono, ela tinha tirado desde zero. Que legal. E aí foi ali que começou. Aí você chega com esse carro em casa e olha pro carro e pergunta, e agora? E agora? Como é que, por onde eu começo? Então, é aí que começa a pesquisa, né? Que é aquilo que eu digo, né? Tem uma grande diferença entre aquele que sonha e não se move e aquele que sonha e se move. Claro que a gente vai dar murro em ponto de faca direto, você vai ter não um monte de vezes, você vai chegar lá e o cara parece que se interessou, né? O parceiro, ou a pessoa, o profissional, e aí de repente não te dá mais feedback nenhum, não tem retorno nenhum, acontece, né? Faz parte. A questão é a insistência, né? Como é que eu faço? Se eu não conseguir indo por esse caminho, talvez eu possa contorná-lo, né? E ir por aqui e tal, e foi assim. Mas o ponto-chave foi a VEG, né? Porque assim, em nenhum momento eu imaginava usar motor de empilhadeira, em nenhum momento eu imaginei usar um motor chinês, que eu não tenho como saber se presta. Não estou dizendo que o que vem da China, óbvio, presta ou não presta, mas a China é imensa. Então, não dá para você saber o que presta e o que não presta quando a tecnologia está no começo. A gente não sabe. De repente, tu vai lá, gasta, importa, chega no Brasil, é taxado, né? E pode virar um problemão. Então, a gente optou por conversar com quem entende. Aí vamos lá na VEG. Certo. Chegando na VEG, dentro desse carro, o que é que tem, o que a VEG forneceu para você? Além de informação, troca de ideia, que isso não tem preço, não, né, tem preço, Michael? Mas, por exemplo, basicamente aqui, para quem está nos ouvindo, pessoal que não entende, para um carro desse funcionar a bateria, motor elétrico e tal, o que tem que ter dentro dele? A partir dessa premissa, eu quero começar a falar sobre os teus parceiros, sobre cada investida de cada um desses amigos, né? Parceiros que se chegaram aí no teu projeto. Então, assim, você comprou o Uno, ele veio funcionando a combustível fóssil, exato, né? Tá, ok, agora eu vou transformar ele num carro elétrico, né? Como ele hoje funciona. O que é que precisou mudar exatamente? Tem que ter isso, isso. Arrancamos tudo de dentro, como é que foi? Esse vídeo do passo a passo, a gente nunca conseguiu terminar ele, mas agora a gente vai terminar, tá? Certo. Existe um trabalho que a gente finalmente priorizou dentro do negócio, para começar a gerar conteúdo novamente no canal, para começar a mostrar para o pessoal, passo a passo, o que foi feito, né? Para que você possa entender todas as etapas, né, da conversão. Certo. Também a questão da viabilidade, a questão de onde achar as peças, com quem conversar, todas essas informações vão ser distribuídas. A gente em nenhum momento vai esconder o conteúdo. Eu não estou aqui para vender curso para ninguém. Muita gente que perguntou para mim se eu ia fazer curso. Eu falei, não, meu objetivo não é fazer curso. Meu objetivo é passar o conhecimento. O que eu aprendi, as dificuldades que eu tive. Claro que tem muita coisa que mudou, né? Porque 2 anos para cá isso aqui corre muito rápido. Exatamente. Né? Mas que as pessoas possam ter acesso, para entender que, primeiro, não vai ser uma solução rápida e você vai precisar de conhecimento e de ajuda de pessoas, né? Porque senão o custo é alto. Sim. Tá? Hoje uma conversão que é oferecida no mercado aí, ela já começa em 90 mil, fora o carro. Sim. Então, inviável. É inviável. Para a realidade do brasileiro. Para a realidade do brasileiro, né? E me ligou gente de aplicativo, né? De Uber, etc. Me ligou, os entregadores, gente que trabalha na cidade vizinha, o pessoal da área rural, que queria o carrinho para usar na área lá não sei o quê, né? Aquele pessoal que quer ir só ir para o mercado e voltar. Então me ligou gente do Brasil inteiro nesse sentido. Experiências maravilhosas, assim. E eu fui dando, né, o feedback que eu consegui, até que quando eu consegui, eu fui respondendo. Depois ficou muita gente, ficou difícil de responder. Mas eu consegui dar um feedback para eles, assim, para muita gente, né? Voltando à tua pergunta, a questão da VEG foi essencial por quê? Porque nós não temos no Brasil hoje outra opção. Naquele momento não tinha opção.
Ou era a VEG ou era a VEG. E o que a VEG desenvolveu, Michael? A VEG estava desenvolvendo um kit para conversão de carro elétrico, e até onde eu sei, pode ser que não seja 100% correta a informação, era para de repente entrar em parceria com alguma montadora, para poder, né, aquela coisa de empresa para indústria, né, e aí faz, não necessariamente o mercado do Miqueinha, que somos nós, né, aquele cara que é entusiasta e que quer fazer o carrinho dele na garagem, alguma coisa assim. Não, óbvio, até porque não tem volume financeiro que justifique isso. Tanto que a VEG não ganhou nada com a venda para mim, eles fizeram um preço barato. Lembrando que a Microsoft começou numa garagezinha, a Apple começou numa garagezinha, o Google, a Google, né, a empresa Google, várias começaram na garagem. E hoje tem muita gente em garagezinha aí resolvendo coisas, né, que ninguém imagina, né? Então, eu acho que o grande detalhe está nessa compreensão de uma multinacional do tamanho da VEG em olhar o teu projeto e ver o potencial, né? Na realidade, o que eu entendo é que a VEG ela participa da comunidade. Eu me senti acolhido, porque eles não têm ganho financeiro nenhum, no meu caso, e eles têm um dispêndio financeiro, porque assim, você imagina, eu cheguei a sentar com 4 engenheiros na mesa. Mais de uma vez. Sempre cordiais, sempre educados, sempre solícitos. Né? Que empresa faz isso? O cara olha para ti, porque eu fui para a China. Então, olhando o futuro, né? O chinês senta contigo na mesa, ele fala em containers. Ele não fala em peça, ele não fala uma caneca, ele fala em containers. Então, é negócio. A VEG não, a VEG tem um lado social, quer dizer, claro que eu também, da questão do estudo, do mestrado, né, essa coisa de divulgar tecnologia, eu era parceiro na questão do solar, então o carro estava sendo desenvolvido para gerar negócio para solar, né, porque você gera interesse, gera conteúdo, vai nas feiras, vai nos eventos, anda por aí, e o pessoal pergunta sobre solar, até porque eu botei um painel solar em cima dele, né, de 250 watts, e aí você gera um interesse, basicamente o negócio vem do interesse. Então a VEG me apoiou nesse sentido, me deu subsídios, né, na questão de conhecimento, de acesso à tecnologia, né. Não estava 100% finalizado o produto deles, tanto que da minha parte, meu retorno, né, o tal do payback meu com relação ao investimento deles foi de dar para eles informações sobre a tocada com o Uno. Então eu contava para eles através de relatório o que acontecia. Fiz isso, aconteceu aquilo, tentei acelerar, não foi, acelerei e foi demais, a autonomia não está do jeito certo, aqui não funcionou do jeito certo, ali deu um barulhinho, não sei o quê, sabe? Que privilégio, cara. Isso, foi isso. Então é uma coisa bacana, né, que eu me sinto realmente privilegiado, né? E aconteceu por causa deles, né? E depois veio a questão de como monta isso tudo. Porque daí a VEG não pode fazer isso para ti. Isso. Né? A hora técnica deles lá, nem vou te falar quanto é que é. Aí entra, então, esse meu grande amigo Carlos, né? Que é engenheiro da área, ele atua na área, e que é apaixonado por essa coisa, tecnologia e mobilidade elétrica. E aí foi para casa dele o carro. Aqui em Joinville, né? Ele morava aqui. E aí ele botou a mão na massa e foi montando. Eu montei o motor com a ajuda do meu amigo Marcel, da Strauss. Ele fez motor elétrico. Motor elétrico. Ele fez a flange de acoplagem no câmbio, porque o câmbio do Uno continua lá, né? Então essa flange quem fez foi o Marcel, né, da Strauss. A questão dos suportes foi o meu amigo Tron, Daniel Tron, da Tron, né, que fez os cortes, as dobras. Eu mandava para ele o croquis, ele fazia para mim. A Tron é daqui? É daqui, ali ali de Pirabiraba, Rio Bonito. Certo. Eles trabalham com corte, dobra e produção de peças, né, corte a laser, corte plasma. É uma empresa muito bacana, muito bacana. Então, aí teve o Jardel, que é a questão do carregador.
a questão da expertise dele, no caso do Classe A que ele montou, então ele também foi com a gente para a VEG, assim como o engenheiro Carlos também foi para a VEG, né? Então foi um time, né? Foi uma oportunidade dourada, assim. Sim, né? é uma equipe de ponta que tem experiência hoje, né? O pessoal, às vezes, né, algumas pessoas perguntam, pô, me chama, tu torrou dinheiro, porque a maior parte foi minha, é suado, não tem dinheiro sobrando, né? E torrou dinheiro aí, o carro agora está parado, ele está parado por uma questão de banco de baterias, não é por causa da tecnologia. Falta de gasolina. Porque o que acontece? O certo era usar a bateria de lítio. Essa bateria de lítio, antes da pandemia, era caro. Agora, muito mais. É estratosférico. Né? E como a demanda mundial está enorme para a questão do lítio, essa bateria não vai baixar tão cedo, certo? Entendi. Me fala uma coisa sobre o lítio. Quando é que surgiu? Porque antes era outro tipo de bateria, né? Chumbo ácido. Essa transição, você lembra quando aconteceu? Como é que foi essa parte aí? Você tem essa informação? Eu não tenho de pronto aqui. Eu não tenho para te dar a data certa, mas eu vou te dar te dar o produto que criou a revolução. Certo. O celular. Ah, entendi. Porque o que acontece? O celular começou a se popularizar. Você lembra aquelas baterias que pareciam um tijolo? Sim. A gente usava 3, 4 baterias, parecia aqueles negócios de bala assim que o cara usava, né? Então, foi a necessidade de diminuir o tamanho do celular na questão de forma e peso. Aí entra minha profissão, que eu sou designer. Que surgiu a questão da lítio, popularizou, desenvolveu, começou a ficar pequenininha. O próprio notebook, né? Sim. Antigamente a gente só tinha os gabinetes. Sim. Né? Agora nós temos um notebook com uma bateria que é um fiapo dentro. Exatamente. Certo? Então essa questão que tornou possível tudo isso. A questão do celular, dos notebooks, dos tablets, né? E todos esses produtos hoje que são inúmeros, que usam esse tipo de bateria. Porque tudo evoluiu, o motor evoluiu, né, na questão da cadeia de produção desses produtos, menos a bateria. A bateria só teve o tchan dela quando começou a ter a necessidade no celular. Aí os caras começaram a se coçar para resolver. Porque, por incrível que pareça, carro elétrico existia antes do carro a combustão. Ninguém sabe. Olha só, eu não fazia ideia. Foi inventado lá nos anos 1890 e lá vai pedrada. Olha só. E a maior frota de carros em Nova York era de carro elétrico. Olha que incrível. E usava bateria de chumbo. Eles tinham estações de carregamento. Olha só. Você acredita? Só. O grande problema do carro elétrico daquela época, que é exatamente o mesmo hoje, é autonomia e peso. Entendi. Como na época o petróleo era muito barato, quase de graça, não tinha como concorrer. E aí eles mataram o carro elétrico ali. Entendi. E tanto que o carro elétrico já morreu 3 vezes, né? O pessoal fala, né? Foi lá nessa época. Depois teve uma retomada, não me lembro exatamente que década foi. E teve agora recente, nos anos 90, que mataram também um monte de carros da Chevrolet lá, né? Que fizeram um monte de carros elétricos, muita gente comprou. Aqueles artistas de Hollywood famosos compraram o carro elétrico e depois sumiu. Porque tem um lobby absurdo em cima da questão da indústria do petróleo. Sim, indústria de petróleo, indústria de remédio, né? Exatamente. Farmacêutico. Exatamente. Só que daí o que acontece? Por que a Tesla se destacou? Eles desenvolveram um carro extremamente potente, extremamente confiável, com uma autonomia razoável, porque no começo eles não passavam de 300 km, né? Que para tudo que ele oferece, muito bem né? feito. Isso. Muito bem feito. Muito bem feito o carro. E o petróleo subindo. Que foi, lembra na década de 70 que teve a crise do petróleo americano? Sim. Os caras começaram a largar aqueles carros V8 tudo e começaram a andar com carro japonês. Por quê? Porque a gasolina estava cara demais. Aconteceu no Brasil também. Sim. Né? Essa mesma crise pegou nós aqui. A gente tinha Dodge Dart, nós tínhamos Maverick, nós tínhamos Opalão, nós tínhamos esses carros todos que todo mundo começou a abandonar. Os carros foram deixados de lado porque ninguém conseguia sustentar. É verdade. Hoje nós estamos na mesma situação de novo. Se não fosse essa ação rápida do governo, que é de tirar o chapéu na questão de resolver a questão da gasolina, o pessoal ia começar a andar de carroça, de bicicleta, de sei lá do que, andar,
Ia arrebentar com o povo mesmo. Porque não tem como uma gasolina R$7. É impossível. Não dá. Dá pena dos caminhoneiros, né? Porque para eles praticamente não teve o abatimento, né? Não teve por causa daquilo que eu te falei da questão da alíquota, né? Do imposto, que é de 18 e dali não baixa. E o Estado não vai baixar. Tu pega uma carreta grande dessa, é 2 km por litro. Tem carreta que é 1.800 metros por litro de diesel. É muito. Exatamente. Depende, né? A tecnologia, então, o tipo de mecânica, né? E o motor também trabalha mais apertado, porque tem a questão da emissão de poluentes, então tem muita coisa que não deixa o motor respirar. Claro que se justifica, mas na questão do consumo ele afeta, né? Então é isso. Então, a questão do carro elétrico hoje é a solução, eu não vejo como mudar isso. Vai ter que ter uma nova revolução nas baterias, não vai poder ficar só no lítio. Aí tem o nióbio. Então, tem muita coisa desenvolvida já acontecendo, mas eu acho assim... Sobre essa questão do nióbio. Questão é que nem na energia solar. Eles falam um monte de coisa, porque para mim o que é realidade é o que está no mercado. Enquanto não chegar no mercado, não adianta dizer que o coelho é rosa e que a vida é maravilhosa, porque não é assim que as coisas funcionam. Você tem que ter acesso. Você tem que ter acesso àquilo. E aquilo tem que estar dentro de um preço que você possa pagar. Porque se você chegar, vamos comprar um carro híbrido, que hoje eu vejo que é o mais interessante, o híbrido. Um Prius, por exemplo, da Toyota, é um excelente carro. Você vai lá e troca o banco de bateria dali 8 anos, gasta lá, sei lá, 25, 30 mil, e continua usando o carro, ele está viabilizando. Sim, né? 8 anos. Tá tudo certo. Né? Eles falam numa conta, 50 km por dia, tu paga o carro elétrico. Se tu rodar menos que isso, não é viável. Fica na gasolina. Né? Então tem muita coisa que tu tem que entender. Questão tu quer usar para quê? Qual é o uso? Né? Por exemplo, o Uno nosso, ele é só para o perímetro urbano. Essa autonomia dele é pequena, super pequena, porque ele é para uso urbano. A potência do motor, nesse kit que nós compramos, é um kit de entrada da WEG. A WEG tem outros 2 kits mais poderosos. Né? Tem um intermediário, que é para van, carro e van, que dá 180 CV de pico. Isso são dados que eu tenho da época. Hoje pode ser que tenha mudado. E depois ele tem o outro que é para carreta, caminhão e etc. Né? Mas ainda assim, essa questão da bateria, ela é um problema. Ela ainda tem que ser resolvida. Né? E com esses preços, eu não vejo solução para você viabilizar a conversão no Brasil por enquanto. Nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, e eles têm um poder aquisitivo muito diferente do nosso, a maioria dos carros convertidos lá são de coleção. Porsche, BMW, Maserati, as Kombis e os Fuscas antigos que lá estão muito valorizados, então o pessoal troca. Alguns carros que a mecânica não é confiável, os caras fazem a conversão. Já vi Mustang convertido, né? Se eu não me engano, agora foi lançado, né, um Mustang pela empresa mesmo. Sim. Eles lançaram uma versão dele totalmente elétrico. Carro, a Volkswagen, muito bonito, né? A Volkswagen está lançando a Kombi elétrica. É totalmente elétrica, nova. São as novidades, né? Daqui uns anos isso está mais do que normal, né? Esperamos, né? Então a grande dificuldade, pelo que eu estou entendendo ainda, na questão do carro elétrico é a questão da autonomia das baterias. É o preço das baterias, o peso das baterias. E hoje ainda não foi divulgada uma tecnologia para o mundo ainda de, essa bateria aqui vai fazer esse carro aqui com uma carga andar 1.000 quilômetros. Porque o que acontece, né? Se você vai comprar um carro, vamos falar do Tesla, né? Que é o carro da moda. Um carro maravilhoso. E aí ele tem uma autonomia média de 450 km, né? O modelo deles de entrada. Tem modelos que vão mais. Tu não chega a São Paulo. Sim. Tu não chega no oeste de Santa Catarina. Daqui a Chapecó é 500 km. Daí tu tem que abastecer no meio do caminho. Abastecer rápido, aquela carga rápida que eles chamam, danifica as baterias. O ideal é deixar ele carregando com carga lenta, bonitinho. Certo. Né? Normalmente à noite, por exemplo, vou parar no hotel. Deixa carregando. Tem que ter um planejamento. E esse planejamento a gente não precisa fazer com a gasolina.
Sim. Você sabe que tu vai estar lá na estrada, de pouco em pouco tem um posto. O próprio GPS te mostra. Então você não vai ter risco de ficar na mão, a não ser que você fique testando, né? Não, vai dar. Mas se não for um troço planejado, é tranquilo, né? Agora, o carro elétrico você tem que fazer um planejamento, né? O engenheiro Jardel, por exemplo, comprou um Megane, um Renault Megane da Itaipu, no leilão. Que daí eles fazem um leilão e vendem. Esse Renault Megane era do diretor lá, um dos diretores lá. Novo carro. Coisa de 16, 20 mil milhas o carro. Novinho, andei. Autonomia, 180 km. A gente foi para uma cidade, fui visitar eles um tempo atrás aí, a gente foi para uma cidade ali, na volta eu já tava, ai meu Deus do céu, não vai chegar. E vamos ficar. Ai. E agora? E não acelera. E bota no econômico. Entende? Então, isso o usuário não quer. O usuário não quer passar. Com certeza. Né? E para uma empresa, você pega uma Volvo da vida, não tem lógica. Você não consegue conceber que você vai receber um carro elétrico da Volvo, que você vai ter que ficar passando esse tipo de aperto. Não vai. Agora, nós não somos acostumados a ver a tecnologia deles com esse tipo de limitação, né? Não entre as outras empresas, né? Exatamente. Então, o carro da Volvo, por exemplo, que está muito forte, a qualidade muito boa, a autonomia muito boa, a pergunta sempre que tu tem que se responder é: vou usar para quê na maior parte do tempo? Vou usar no perímetro urbano, compra. Vou daqui até Jaraguá, pode comprar. Vou daqui até Curitiba, compra. Agora, não, eu tenho que viajar de vez em quando até São Paulo, eu tenho que viajar para o Rio Grande do Sul, né? Aí você tem que repensar. De repente pega um híbrido. Pega o híbrido, porque o híbrido ele é assim, ele vai trabalhar com as baterias até uma certa velocidade, então normalmente perímetro urbano, quando você está fazendo aquele arranca para dos engarrafamentos, né, e até 30, 40 km, que é o caso do Prius, e depois entra a combustão. E a própria combustão carrega as baterias, então você não precisa estar espetando ele na energia. Né? Uma pergunta aqui, uma dúvida. Eu estou na BR, estou dirigindo, subindo uma serra, vai acabar a bateria. No carro híbrido, por exemplo, uma caminhonete. Como é que faz daí para ir para a combustão? Só liga, ele simplesmente aciona o motor e vai, ou eu tenho que parar, acionar o motor? É uma dúvida. Eu acho que muita gente teria essa dúvida, essa curiosidade. Então, o híbrido, na realidade, ele entra o motor elétrico em faixas de velocidade. Certo. Quando tu tá forçando, vai ultrapassar, tá forçando uma subida, né, uma aclive muito acentuado, ele nem vai botar o elétrico no jogo. Olha, função inteligente. É parecido com o start-stop. O start-stop, né? Que o carro desliga quando tu tá no sinaleiro. Isso. Ele simplesmente tu não vai escutar ele desligar. E ele vai fazer essa gestão sozinho, né? Então, o híbrido hoje, inclusive, eu vejo que é a solução para o brasileiro, que esse é uma das grandes notícias aí, uma delas, né, daqui do nosso podcast, que é a questão, assim, você que tem um Fusca, por exemplo, vamos botar o carrinho mais simples aí, Fusca, um Uno, um K, né? E ele tem tração dianteira, no caso desses K mais modernos, e o Fusquinha na traseira. Bota 2 motores de roda nas rodas que não tem tração. No caso do Fusca, as 2 da frente, e nos outros nas traseiras. No caso do Uno, nas traseiras. Você vai ter um motor de 5.000 watts em cada roda, e o cubo é o motor, então você vai aparafusar a roda diretamente nesse cubo, sai para uma controladora, para o inversor e para o banco de baterias bem menor. Esse banco de baterias também vai poder ser carregado pelo motor a combustão, só que esse você troca, você decide. Então, por exemplo, estou no perímetro urbano, vou andar aqui só até 40 km por hora, usa as baterias, o elétrico, né, a tração elétrica. E quando pega a BR, deixa na combustão normal. Acabou. Certo. Estou fazendo um projeto desse, não vou falar sobre isso hoje, mas estou fazendo um projeto desse, né? É um projeto de mestrado, que é um veículo híbrido deste jeito. Então esse é o meu segundo desenvolvimento em cima do que eu já fiz até aqui, né? Na questão de tração elétrica. Só que esse é híbrido. Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque se for fazer a conversão toda, você tem uma questão também documental, onde o governo te esfola a questão da burocracia, e eu não estou falando do governo A, B, C, D,
Sim, é a sim. estrutura nossa Legislação. que é conturbada, que é pouco amigável com quem faz modificação, os inventores. E não é de hoje mesmo. Não é de hoje, não é de hoje. E o custo para fazer isso também é muito caro. Eles cobram uma vistoria técnica hoje, por exemplo, esse pessoal que está fazendo motorhome em Kombi, é £1,5, £2. Fora da realidade. É fora da realidade brasileira, né? E não há necessidade, porque o carro não muda nada. Sim. O carro é de carga. Não vai alterar e nem diminuir a receita do Estado, nem Nada, do país. Nada, né? É que nem assim, vamos usar um parâmetro, né? Nos Estados Unidos, você paga a placa do carro, você não paga IPVA. É. Já colocaram esse vírus, vamos assim dizer, na legislação Tudo se paga. para impedir quem vai idealizar, quem vai criar, É. ter que consumir o que vem de fora. Claro que a gente tem que... E não é só no Brasil isso, né? Não. Claro que a gente tem que ter segurança, óbvio. A gente tem que ter destinação, né? Eu estava perguntando sobre a questão da destinação. Para onde vai essa bateria usada? É que lá na Tesla tá com um problemão com isso aí, né? As baterias. Já. São 2 milhões de carros e a bateria tá acabando, tá jogando fora. A bateria é parecido com o óleo, né, que você tira do carro. Para onde vai esse óleo? Né? A própria bateria de chumbo ácido, ela também é tóxica. Também aquele ácido não pode ser colocado no meio ambiente. Você não pode despejar em lugar nenhum. Né? Mas tem a destinação. Sim. Tem a destinação para cada coisa. A bateria é reciclável. Que nem o painel solar. O painel solar é totalmente reciclável. Tudo Olha nele só. recicla. Existem empresas lá fora, o Brasil ainda não chegou nesse patamar, porque aqui os nossos kits são recentes, é coisa de 20 anos para cá. Mas quando pegar o fim da vida útil do painel, que está lá na casa dos 25, 30 anos, vai também ter essa demanda interna aqui. Né? Onde vamos botar os painéis? Tem alumínio, tem vidro, tem sílica, tem cabo, tem cobre, tem prata, tem um monte de coisa lá dentro. Tem polímeros, né? Tem silicone. Então é uma coisa... Já vamos nos preparando para isso, né? É a questão do retorno, né? Eu quero perguntar, antes de nós cairmos aqui nas perguntas lá do chat, para você responder para o pessoal, Beleza. sobre as palestras. Né? Eu vi no teu portfólio, naquilo que você mostrou aqui pra gente com todo o carinho aí, né? Até te agradecer por ter enviado toda aquela riqueza de informações que você tem sobre as palestras. Se quem quiser chamar o Michael hoje para uma palestra, ou que quiser contar com o teu, porque você não vende cursos, né? Que é uma coisa que nós vamos ter que conversar, porque é de uma riqueza incrível o teu conteúdo. Mas, enfim, não é o foco no momento. Mas sobre as palestras, como é que faz, como é que entra em contato? Então, essas palestras foram dadas ali na UDESC, aqui em Joinville, né? Faculdade. De Santa Catarina, né? E eu fui convidado para palestrar sobre energia renovável, na questão de painéis solares, etc. E também, numa outra oportunidade, foram 2 anos seguidos. É um evento que eles têm ali, é uma semana acadêmica que trata desses assuntos, né? E é a área de engenharia que tem esses eventos, né? Então eu fui convidado em 2017, 2018, se eu não me engano, e levei o Uno lá. O Uno ainda não estava 100% finalizado naquele momento, você vê, foi em 2018. Ele só começou a andar mesmo com as próprias patas próprias rodas. No final de 2019. Mas a gente levou lá, mostrou o pessoal, foi muito bacana o engajamento, o interesse, né, das pessoas para saber sobre a tecnologia. Claro que tem tudo a ver com o curso, né? O engenheiro normalmente é uma pessoa inquieta, uma pessoa que quer desenvolver, que quer resolver problema, né? Tudo a ver também com a minha área de design. Sim. Industrial, então a gente conversa meio que na mesma linha. Isso. E os interesses são muito bons. E essa oportunidade foi muito rica, né? Eu não sou palestrante de jeito nenhum. Fiz o mestrado para poder daqui a pouco dar aula, mas aí na área de sustentabilidade ou na área de design industrial, ainda é uma aposta. Eu pretendo fazer. Teve alguns convites já. Mas para dar um retorno para a sociedade, para as pessoas, principalmente para a juventude, para o pessoal novo. E fomentar desenvolvedores. Porque o Brasil ele tem muita gente boa, sim, mas eles têm pouco acesso à informação. Né? O pessoal é um pouco acomodado e também é difícil, porque não tem linhas. Por exemplo, assim, eu tentei achar linhas para poder viabilizar o Uno.
conversei com bancos, estatais e tal, não tem nada. Ninguém. Não bota um centavo, né? Dinheiro pro BNDES para fora eles têm. Dinheiro para botar o jatinho do não sei quem eles têm. Sim. Mas dinheiro para fomentar o inventor, o entusiasta interno aqui brasileiro, que vai pedir 5 mil, 10 mil reais, não tem. É o que vai somar com a nação, né? Exato. E você vê, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm uma lei lá dentro da Constituição, que essa lei é sobre os prodígios, né? Os talentos. Isso. E em um dos artigos da lei fala o seguinte: se lá na Índia tem um jovem prodígio sobre alguma coisa, se lá no Brasil tem algum jovem prodígio, se lá na Indonésia tem alguém, essa lei, os Estados Unidos, ele incentiva para eles trazerem essa pessoa, jovem, homem, mulher, adulto, enfim, para os Estados Unidos, para que ele possa estudar lá e também continuar desenvolvendo o projeto lá. Por que eles estão na frente em tudo? Por exemplo, a tecnologia USB, aquele cabinho. Você já pensou hoje tirar a tecnologia USB do mundo? Acabou o mundo. Acabou o mundo. E foi um indiano que descobriu. Você viu? Porque ele estava estudando nos Estados Unidos e lá ele pôs em prática. Exato. E revolucionou o mundo. Exatamente. Revolucionou o mundo. E isso falta no Brasil. O Brasil tem a lei disso, semana disso, fomentar, mas na hora que você chega, por exemplo, numa estatal, num banco, você tem uma porta fechada na sua cara, literalmente falando. Ou pedem coisas que são absurdas, né? Absurdas para tu conseguir. Então, assim, não tem linha, tem uma linha. Falta humanização, como tem acontecido na saúde pública, a questão da humanização, que hoje a gente já sente uma diferença, falta nessa questão dos bancos, das estatais e quem realmente pode liberar. Sabe, você vai lá, você tem que preencher uma lei de incentivo à cultura que você não tem a menor noção se vão te ajudar ou não. Nada. E quando eles te liberam aquilo é que vai começar o teu trabalho, porque daí você vai entrar numa multinacional, quem é você? Da onde você é? Cadê teu currículo? Cadê as coisas que você fez? Aí você olha para ele e diz, querido, eu tô aqui porque eu quero fazer. Não, desculpa, não é assim, não dá. Não tem. Se você é famoso, se você entra lá, você já tem um nome, tá conhecido ou na internet. Aí eles dão. Aí é outra história. Aí é outro tratamento. Então isso realmente é uma coisa que o nosso país, e é fácil de mudar. É fácil. Muito simples de mudar. É fácil. Né? É fácil. Eu vejo isso, concordo com o que você falou, porque realmente é a realidade, né? Eu vejo muita gente boa, muita gente que me ligou, né, que me mandou mensagem nesses 2 anos aí, né, do canal, do vídeo. É impressionante a criatividade do povo. E o que eles procuram, e o que eles pesquisam. É uma loucura. E, Michel, isso aqui, e aquilo lá, e se fizer assim, e se descer para lá. Sabe, é uma coisa impressionante. E só que a pergunta deles é, mas aonde? Como consegue? Né? Eu consegui porque eu fui fazendo aos poucos. Então foi um projeto de final de semana, da noite. Foi uma coisa que eu fiz eu com o Gilmar lá, que trabalha comigo, né? Que é um cara excelente, né? Que me ajudou muito. Com esses engenheiros, né? Eu tive ajuda de arquiteto, assim, muita gente entrou. Por quê? Porque se identificou com o negócio. Alguém entrou com dinheiro? Não. Só mão de obra. Claro, a VEG entrou com incentivo, importantíssimo. Né? A Moura entrou com um incentivo importantíssimo, né? Senão não tinha acontecido, né? A Moura sempre nos recebe muito bem, né? Também não teve grande retorno, mas tem, claro, comercialmente na parte da mídia. Sim. E tal, porque eu sempre levo, não tem data de validade comigo, eu vou agradecer até eu ir pro espaço, entendeu? Por quê? Porque a gente tem que ser grato a quem ajudou, mas não tem uma linha, é uma pena. Se tivesse uma área onde tivesse um corpo docente, alguém, né, um grupo do governo que dissesse, ó, venham aqui com as suas propostas, venham aqui com o que vocês querem fazer, a gente vai analisar. E se tiver legal, eu te dou X. A fundo perdido. Sim. Aí a coisa anda. Sim. Aí o pessoal começa a fazer, começa a trazer história. Daqui a pouco a gente tem aí um monte de inventos. Né? O Brasil não tem um Nobel. Sim, é verdade. Você quer ver uma coisa interessante que eu descobri também? É o seguinte... Eu procurei o mestrado para fazer o mestrado, aí mostrei meu currículo lá para o pessoal. Aí uma das professoras perguntou, do corpo docente, perguntou, Michel, o que tu quer fazer aqui? Tu já tem esse currículo?
Tu já fez isso aqui tudo? Né? Você desenvolveu a árvore solar, você fez o carro elétrico, você fez luminária de LED, você fez fachada de LED, você fez um monte de coisa. O que você quer fazer aqui? Veja bem, que hoje é muito... Só uma observação aqui, falando bem rapidinho. Você fez fachada de LED, luminária de LED. Hoje é comum. Sim. Você criou. Lá atrás, não. Diferente. Lá atrás, não. Né? E aí? Quem fez esse material foi meu tio Clair Calvila, lá de Xaxim, do ladinho de Chapecó, né? Que é um cara espetacular, entende tudo. A gente podia estar em outro patamar hoje, né? Sim. Não deu por uma série de fatores, Sim. Mas a gente fez. Ele fez. É a luta dos brasileiros que tem sabedoria, que tem inteligência, tem força, tem garra, mas muitas vezes acaba o oxigênio financeiro e você é obrigado a deixar de lado algo que talvez mudaria a vida, né? De milhares ou milhões de pessoas. Não né? é só oxigênio financeiro, a energia de cada um é diferente. Tem coisa que me move, que vai. Mas tem uma hora que você cansa. Porque isso despende muito tempo. Esse meu projeto, né, voltando ao assunto do mestrado, quando ela me fez essa pergunta, eu falei, mas eu não estou aqui por causa do título, eu estou aqui porque eu preciso dessas informações desse curso para eu poder dar aula. E isso para mim ajuda, porque eu vou estar em contato com a garotada, com os professores, com o ambiente acadêmico, que só faz bem. Tu leva o que tu sabe e tu traz o que os outros sabem. Então é uma troca saudável, bacana. Então é por isso. Agora, uma coisa que eu achei interessante no mestrado, pasme, você não precisa de um produto final no curso de mestrado de produto. Pô, mas qual é o sentido? É isso que eu falei para eles, né? Eu falei, vocês permitem que eu faça o meu produto? Eu quero fazer. Mas você não precisa, Michel, mas eu quero fazer. Porque eu acho que o curso tem que dar um resultado palpável, né? Porque na graduação tu precisa entregar um protótipo, né? Mas no outro resto não. Sim. Então aí eles permitiram, né? Felizmente, também é uma universidade muito, muito acessível aqui da região, né? Muito bacana, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar algumas perguntas aqui da galera do chat, mandar um abraço para todo mundo aí que pergunta, que interage, né? Vamos lá. E vamos fazer aqui. A gente falou algo de leve, né? Sobre a questão do peso do carro, a gente falou alguma coisa sobre isso, mas está aqui, ó. Por exemplo, Michael, qual o peso que o carro tinha antes do projeto e depois? Vamos fazer meio que um bate-bola. Vamos lá. O carro tinha, de acordo com o manual, 880, não pesamos ele antes, né? Mas ele montado é 880 quilos e ele ficou no final da montagem, pasme você, com bateria e tudo, com 940. E o equilíbrio entre as rodas é praticamente zerado, ou seja, toda a pressão em cada roda foi basicamente a mesma. E isso foi feito pela WEG. Certo. A WEG pesou, a WEG fez essa verificação, então o carro ficou muito bem equilibrado, bem legal. Show de bola. Tá, e outra aqui, ó, o banco de baterias pesa muito? Esse é um grande problema e eu acho que é o maior deles. Na questão do volume, eu perdi metade do porta-malas, porém, a bateria da Moura que foi usada na época, tracionária, tracionária para metade do porta-malas do Uno. Do Uno. Certo. Mas era um banco pequeno, né, de 6 baterias, de 140 ampere, 12 volts, tá? Essas baterias. E ele tinha 250 quilos. Agora, sabe qual é interessante? Se eu trocasse a mesma capacidade de carga pelo lítio, daria 60 quilos. Olha só. Então, de 250 para 60 quilos. Certo. E com volume bem inferior. Certo. Tá, outra aqui, ó. A suspensão tem que ser alterada? A suspensão tem que ser alterada no caso das baterias de chumbo ácido, por causa do peso. Então, ela acrescentou muito peso na traseira e tirou peso da dianteira, né? Motor, tudo saiu fora. Sistema de arrefecimento ali, tudo saiu fora. Então, o que eu fiz? Eu troquei por sistema de suspensão coilover, que é aquele sistema de amortecedor com mola, regulável. Ficou perfeito. Outra pergunta aqui, ó, que a gente meio que já falou, mas é bom para responder diretamente. Existe algum incentivo para carros elétricos no Brasil? Na minha época, lá quando a gente fez o projeto, nenhum. Só dos amigos? Nenhum, só incentivo dos amigos, né, da família.
E existem alguns estados que fizeram diferente. São Paulo, se não me engano, fez também isenção do IPVA. Mas não sei se isso se refere a carros convertidos, até porque não existem. São só entusiastas como eu, assim, tem, sei lá, 10, 12 no Brasil hoje que fizeram conversão. Entendi. Se tiver isso tudo, né? O grande idealizador do carro elétrico no Brasil se chama engenheiro Elifas Gurgel. Ele é um engenheiro de Brasília que montou o primeiro carro elétrico convertido do Brasil, que é um golzinho bola G4, um golzinho que ele fez elétrico. Ele que abriu o caminho para toda essa nossa galera aí. Certo. Outra pergunta aqui, ó. Como é dirigir um carro convertido? Não é carro convertido que, né, coisa de igreja, não. Como é dirigir um carro convertido para carro elétrico? Então, como ele foi montado pela gente, tem muita coisa que precisa ser ajustada. Mas no patamar que estava o Uno, era no mínimo assim, interessante, porque a tocada, depois que ele está em movimento, é a mesma, né? Você estranha porque você não usa mais embreagem e você não fica cambiando o carro mais, né? Então é bem interessante, assim. Outra é a questão do barulho, né? Não tem barulho nenhum, é zero. Então eu sinto até estranho, meu Deus do céu. Pagou o carro, pagou. Ele é ligado na caixa, ele canta? Ele é ligado na caixa de câmbio. A caixa é só passagem, então. A caixa serve só para você ter um pouco mais de reduzida, caso tu precise, por exemplo, arrancar um pouquinho mais rápido, para atravessar uma rua e tal. Mas, por exemplo, você pode arrancar em segunda, pode arrancar em terceira. Entendi. O torque está ali imediato. É muito bacana. Outra pergunta aqui, ó. O painel solar que está no Uno, carrega as baterias? Já sei até qual é a tua pergunta. Isso aí é uma lenda urbana, né? Porque você precisaria de muitos painéis, uma área de painel absurda para dar conta de um automóvel. Então, às vezes eu leio aí na internet e tal, o cara inventou um carro solar e tal. Carro solar não existe, né? Ele tem alguma coisa lá que carrega, provavelmente a bateria da frente, como é o caso do nosso. O nosso ele carrega apenas a bateria dos faróis, da buzina, do painel, essas coisas, mas ela é completamente insignificante para o banco de baterias atrás. Entendi. Outra pergunta aqui, ó. Você entende que a conversão é viável para a realidade do brasileiro hoje? Quando eu comecei, eu já achava que não era, e hoje eu tenho certeza absoluta que não é. E é o que eu falo para esse pessoal que me liga, que pede informações. Alguns deles ficam chateados, né? Ficam tristes, né? Porque, então não vai dar e tal, né? Eu falei, olha, infelizmente, enquanto não tiver uma solução para os bancos de bateria, no que se refere a preço, né, o kit da WEG não é proibitivo. O kit da WEG é acessível, você consegue comprar, né? E a tecnologia nossa, está aqui, brasileira, né? O grande pulo do gato que estava faltando para a WEG é essa parceria que eles firmaram com a Fueltech, do Rio Grande do Sul, tá? Depois nós podemos falar um pouco mais da Fueltech. Fueltech é fantástica porque já a história dele foi como você falou aí no começo. Eles começaram na garagem, pequenininho, né? E hoje é uma potência, né? Eles estão nos Estados Unidos, eles fazem aquelas controladoras para carro de arrancada, para carros especiais, né? E tal. Altíssimo nível. Carro com turbo, carro aspirado, eles têm uma tecnologia espetacular. Hoje eles são líderes de mercado e o produto deles é ótimo. Aí a WEG entrou em contato com os dois, né? Não sei como que foi essa questão. E hoje eles são parceiros da WEG nesse sentido. E eles estão desenvolvendo, e pasme você, vão lançar agora mês que vem, em dezembro, fiquei sabendo de primeira mão agora, recentemente, que eles vão lançar essa FT para carro elétrico. Então eles vão oferecer o kit completo da WEG, instalado, configurado, bonitinho. Eu achei espetacular. Eu falei, olha, que maravilha, temos a solução. Olha então só. Nesse aspecto vai ser viável. O que vai pegar é a nossa história de sempre do brasileiro. Por quanto? Né? Então eu acredito que não saia nenhuma conversão por menos de 80 mil reais. Acho difícil. Entendi. Outra pergunta aqui, ó. Quais os desafios que os brasileiros têm que enfrentar para ser um desenvolvedor de produtos? Então, isso entra nessa conversa que a gente estava tendo agora há pouco, né? A questão do incentivo, a questão de saber os caminhos, né? Que caminhos trilhar, com quem falar,
né? Linhas de desenvolvimento com o governo. A própria Celesc, que é a nossa aqui, por exemplo, eles têm linhas lá, mas é sempre divulgado de forma complicada. Não é uma linha necessariamente para desenvolvimento. Eu vejo que as empresas privadas têm isso. Eu fui um dos beneficiados com isso. A Ipiranga, por exemplo, pagou a nossa viagem para a China. Fiquei 40 dias na China, fazendo pesquisa, indo em feira, visitando empresas, visitamos 32 empresas na China, né? E foi fantástico. E eles fizeram isso. Por quê? Porque eles viram, vamos desenvolver a luminária. Eles já tinham essa visão, que é aquela linha que hoje está bem comum, que é o posto ecoeficiente da Ipiranga, que tem uma série de soluções sustentáveis, né? A questão do brise para melhorar a questão do ar-condicionado, os ar-condicionados mais eficientes, o revestimento, a questão do uso da água da chuva, o reuso, e outras tantas soluções, a questão da iluminação LED e etc., que eles têm feito. Então a Ipiranga ela é uma empresa voltada para isso, né? E a gente foi um dos beneficiados por estar trabalhando com essa parte, né, na época. Certo. E fizemos muito, aprendemos muito, né? Então acho que hoje, por empreendedor brasileiro, tem muita gente inventando, mas até onde eu sei, muita gente com dinheiro do próprio bolso. Sim, sim. Aqui uma pergunta muito importante, ó. Que conselho você daria para quem está interessado em fazer um projeto semelhante? Essa é uma boa pergunta. Semelhante ao teu projeto, né? Então, eu acho que, primeiramente, puxar muita informação. Muita informação mesmo, né? Não ficar só preso a uma pessoa, a um grupo, a um curso, né? Teve gente que fez curso de conversão, né? Aí o pessoal tem uma visão... você pode botar esse motor, fica falando de como fazer. Isso é relativamente fácil. Esse conhecimento, inclusive, é público, está aí, está à disposição. O problema é qual usar, como usar, cada carro é um carro, cada questão de peso, a questão das opcionais, a questão de que material usar, a questão do banco de baterias de novo, que é o maior problema que tem, né? A Moura está desenvolvendo baterias de lítio agora, para esse uso, bem interessante. Tá? A maioria das empresas no Brasil não tem solução para essa questão, tá? Então isso é bem legal. Então, primeiramente, corra atrás da informação, que foi o que eu fiz, né? Hoje tem muito mais coisa a respeito, né? Hoje tem muita gente que já converteu, né? De vez em quando eu converso com outro que já fez carro, a gente troca informação. Eu sempre passo tudo que eu sei, não escondo nada, porque foi isso que fizeram comigo. Os caras que eu busquei me deram informação. De bom grado, de coração. Eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, estou retribuindo. Isso aí, é isso aí. Então, Michael, para a gente estar encerrando aqui esse podcast, cara, quero te agradecer aí pelo teu empenho, né? Falar que você pode estar sempre contando com a gente. Agradeço muito. E eu também fico muito feliz porque, de certa forma, estou inserido aí também nesse projeto, né? Vocês que tiverem dúvida podem encaminhar para nós ou diretamente para o Michel. Como que é o nome do canal do YouTube lá? É o Verde Luz Solar. Certo. Mas se digitar depois no final aí a gente vai colocar os agradecimentos, né, do pessoal, e aí eu coloco todas as nossas redes sociais aí para o pessoal poder acessar. Maravilha. Também vai ficar rolando aí embaixo durante o podcast inteiro, tá? Legal. Michael, eu queria que você desse aí as suas considerações finais, falando aí para a câmera, né? A respeito de todo o resumão aí desse podcast, que para mim foi muito incrível. Bom, eu agradeço muito o convite, né? A oportunidade também de estar levando essas informações para esse pessoal todo que nos procurou, né? Todas essas pessoas que se interessaram pelo assunto, que se interessam pelo assunto. Saibam que existem hoje soluções aí em andamento, né? Tem a questão da Fueltec, tem a questão das baterias da Moura, tem a própria postura da WEG, tá? São todas empresas que vocês podem contar. Vai estar aí também nos agradecimentos, as redes sociais deles, tá? Não desistam, né, dos seus sonhos, das suas aspirações, que busquem o conhecimento, que não desistam na primeira dificuldade, porque vão acontecer muitas. Em muitos momentos eu pensei em desistir, né? E a gente vai ter esse pensamento sempre na vida com relação a muita coisa. E no que a gente desenvolve, né, que leva dinheiro, leva tempo,
às vezes tu tá empolgado, depois de um tempo ali as coisas mudam, você começa a perder energia, aquela coisa nossa da energia mesmo, a nossa carga vai diminuindo. Então o segredo é não desistir, correr atrás, procurar informação, conversar, no que a gente puder ajudar, estamos aí, mas tenha consciência de que não é um país das maravilhas, não é uma questão colorida, é uma coisa que envolve desafio, vai ter que correr atrás, vai ter que tirar água da pedra, né? Vai ter que contar com a ajuda das pessoas, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, é isso. É isso aí, tá certo. Então, você aí que faz parte de algum setor do governo, dá uma olhada, dá uma atenção especial aqui, aprendam a receber, né, pessoas com uma expertise como essa, porque são pessoas que estão interessadas em mudar o nosso país, tá certo, pessoal? Michel, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abração, tamo junto aí. Vamos lá. Valeu, pessoal, um abraço. Tchau, tchau.